Olá pessoal, professor Ricardo para mais uma aulinha de física aqui no projeto Tudo Mastigado. Bom, agora nós vamos aprofundar um pouquinho esse conteúdo de leis de Newton e dinâmica que nós começamos e para isso vamos a uma questãozinha. Pois bem, aqui nós temos vários pacotes, mas na verdade é um pacote só. Ele diz que é o mesmo pacote que pode ser carregado com cordas amarradas de várias maneiras. A situação dentre as apresentadas em que as cordas estão sujeitas a maior tensão é... Bom, vamos com calma. O negócio é o seguinte. Primeira coisa, vamos fazer uma revisãozinha. Depois nós vamos tentar resolver essa questão. Vamos lá? Primeira coisa, as forças importantes, as melhores forças mais importantes das leis de Newton são com certeza as seguintes forças. Nós vimos força-peso na primeira aula, peso sendo igual a massa vezes gravidade. Peso é uma força que puxa, vamos separar aqui, puxa os corpos para baixo, puxa para o centro da Terra, que é o para baixo, que nós costumamos chamar, e aí nós falamos da força-peso neste caso. Agora, nesse caso aí, nessa questãozinha, nós temos a força-peso, que está puxando os bloquinhos, no caso, os pacotes para baixo. Mas a questão está falando da tração. Nós precisamos fazer uma revisãozinha. O que é a tração? Como é que funciona? Mas para isso, nós vamos fazer uma revisão na própria questão. Assim a gente fala com mais calma. Bom, então, peso, nós já falamos. Mas olha só, vamos colocar essa situação da questão, proposta pela questão, aqui, e vamos entender com calma, fazendo uma revisãozinha. Nós temos o pacote, e aí nós temos uma cordinha deste lado. Esse giz aqui não está me ajudando. Temos um pacote deste lado aqui, e temos uma cordinha desse lado aqui. Pois vem duas cordinhas. E aí, entre essas duas cordinhas, nós temos um ângulo, que é esse ângulo que ele deu aqui, que são vários ângulos. Aqui no meu exemplo eu vou chamar de θ, um ângulo qualquer. Bom, vamos primeiro desenhar todas as forças que atuam nesse sistema. E depois nós vamos avaliar com calma. Vamos lá? Bom, para isso, permita-me pegar aqui, prontinho. A força que puxa essa caixinha para baixo é a força-peso, sempre desenhada no centro geométrico do corpo, no caso, nesse exemplo, né? Em outros casos, no centro de massa. Nós temos aqui o força-peso puxando para baixo. E aí, ficou curioso sobre aonde você desenha a força-peso? Poxa, manda uma mensagem para mim, eu posso te ajudar. Vamos lá. A força-peso puxa a caixinha para baixo. Só que graças ao fiozinho, nós temos a força de tração. A regra para desenhar a força de tração é que ela sempre sai do corpo. Ela está na cordinha e sempre sai do corpo. Bom, pode ver que aqui eu tenho duas cordinhas, então nesse caso, duas forças de tração saindo do corpo. Força de tração para cá, o corpo é a caixinha, uma tração, e eu vou ter outra força de tração para cá, outra tração. Como você pode perceber, essas trações estão na diagonal. Na física, nós não trabalhamos com diagonal. Sempre que você encontra algo na diagonal, nós fazemos uma decomposição vetorial. Então, a primeira coisa é tirar essas trações da diagonal. Vamos decompor. Mas como é que faz uma decomposição? Vamos lá. Precisamos revisar o que é uma decomposição vetorial. E aí sim, poderemos analisar essa questão com tranquilidade. Pois bem, na decomposição, nós temos um vetor, por exemplo, uma força qualquer, que está na diagonal. Isso é um problema. Por exemplo, vamos inventar um valor aqui, sei lá, 10 newtons de força. Vamos supor que essa força tenha um ângulo em relação horizontal de, por exemplo, 30 graus. Pois bem, então nesse caso, perceba que nós temos uma força que não está nem na vertical, nem na horizontal. Na física, nós só trabalhamos com esses dois eixos, o eixo Y e o eixo X. Então, primeira coisa a fazer, decompor esse vetor. É o que nós vamos fazer com essas trações aqui, mas primeiro vamos fazer uma revisãozinha na força e depois você aplica nas trações. Vamos lá? Primeira coisa,
se essa força está aqui, existe uma parte dela no eixo X e existe uma parte dela no eixo Y. A parte que fica no eixo X, nós temos a força no eixo X e nós temos uma parte da força no eixo Y. Bom, o jeito clássico de resolver isso aqui é fechar um triângulo, ou seja, pegar, por exemplo, esse vetor FY, colocá-lo aqui, fechar esse triângulo, e aí você calcula por seno e cosseno qual é o valor de Fx e o valor de Fy. Mas existe um macete para que você possa resolver essa questãozinha com mais tranquilidade. Bom, vamos ao macete. Funciona assim. Como você pode ver, o ângulo de 30 graus está encostado no Fx. Então, a componente Fx está com o ângulo encostado nela, enquanto que a componente Fy está sem o ângulo de 30. Não tem ângulo de 30. Tudo bem, eu sei, tem um de 60, mas estamos analisando os ângulos visíveis. E aqui não tem ângulo de 30. Pois bem, então eu posso dizer que Fy está sem o ângulo de 30 e Fx está com o ângulo de 30. Portanto, o valor de Fx vai ser a parte... Vamos começar pelo Fy. O valor de Fy é a parte da força que está sem o ângulo de 30 graus. E aí, pegou o macete? Quem está sem o ângulo é o seno. Então, está sem o ângulo, sempre vai ser o seno. É só você olhar e ver quem está sem o ângulo. Enquanto que o valor de Fx vai ser o valor da força, ou seja, a parte da força que está com o ângulo. Aí, com lembra o cosseno. Por isso, cosseno de 30 graus. Então, se nós substituirmos os valores, a força vale 10 newtons. O seno de 30 vale 1 sobre 2. 10 vezes 1 sobre 2, 5 newtons. E aí você fala, poxa, quer dizer então que se essa componente Fy vale 5 newtons, a outra também vale 5 newtons. Isso é falso. O que acontece? Sempre que você faz uma decomposição vetorial, a soma das componentes, Fx e Fy, por exemplo, Fx mais Fy é diferente da força F. Deixa eu mostrar isso. Calculemos Fx. A força F vale 10 e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, nesse caso, simplificando 10 com 2, eu vou encontrar 5 raiz de 3 newtons. Perceba que somando os dois, eu não encontro a força original 10. Não tem problema. O que acontece? Sempre que você fizer uma decomposição vetorial, lembre-se que quando você soma as componentes, elas só serão iguais ao valor original do vetor quando elas estiverem ao quadrado. Ou seja, quando nós tivermos um Pitágoras. Se você faz o Pitágoras, você encontra o valor componente. Vamos testar? A força é Fx, 5 raiz de 3. Então, 5 raiz de 3 ao quadrado. A componente Fy vale 5. Então, 5 ao quadrado é igual a F ao quadrado. Isso aqui vai ficar 5 ao quadrado e esse 2 corta com a raiz. Então, vai ficar 25 vezes 3 mais 25, que é 5 ao quadrado. Bom, na hora que você multiplicar 25 vezes 3, vai dar 75. Mais 25 vai dar 100. E aí, esse quadrado aqui vira uma raiz, e a raiz de 100 vale 10 newtons. Então, não se esqueça, sempre que você fizer uma decomposição vetorial, a soma das componentes não é igual à força original, ao valor do vetor original. Apenas se você levar todos eles ao quadrado, Pitágoras, aí sim vai dar o valor original. E aí, prontinho? Já fizemos nossa revisão? Então agora vamos voltar aqui, ó, à nossa primeira figura. Nessa figurinha, nós vamos decompor a tração para que a gente possa analisar a questãozinha. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ter aqui uma parte da tração no eixo Y. Vamos colocar aqui a tração no eixo Y. E nós vamos ter uma parte da tração no eixo X. Aqui vai ter tração no eixo X. A mesma coisa vai acontecer com o outro lado. Nós teremos uma parte da tração no eixo Y e outra parte da tração no eixo
x. Prontinho? Fiz a decomposição. Mas e o ângulo? Cadê o ângulo? Para que a gente possa olhar quem é que está com e quem é que está sem o ângulo. Bom, se aqui é θ, nesse caso, então, eu posso dividir esse ângulo na metade. Eu posso dizer o seguinte, se eu dividir essa figurinha aqui na metade, aqui eu vou ter θ sobre 2. A mesma coisa que θ sobre 2. Metade do ângulo. Bom, mas se eu usar a propriedade dos ângulos alternos e internos, eu posso dizer que se aqui é θ sobre 2, aqui também é θ sobre 2. Mesma coisa aqui, θ sobre 2. Pois bem, perceba que as componentes TY, elas estão com o ângulo, enquanto que as componentes TX estão sem o ângulo. Então, cuidado, nem sempre FY vai ser o seno, nem sempre x vai ser o cosseno. Aqui mudou. Bom, agora que nós já decompomos, pensa comigo. O equilíbrio desse sistema acontece quando as forças que estão apontando para cima são iguais às forças que estão apontando para baixo. Para cima, eu tenho duas trações, para baixo, eu tenho um peso. Esse pacote vai estar em equilíbrio na hora que as duas componentes TY forem iguais ao peso, somando as duas. Ou seja, 2 vezes TY será igual ao peso. Se a gente abrir a fórmula de TY, eu posso dizer que, como ela está com ângulo, vai ficar aqui 2 vezes a tração cosseno de metade do ângulo é igual ao peso. Pois bem, paramos aqui. Eu já cheguei num ponto em que eu decompus, encontrei aqui ângulos. Esse θ sobre 2 talvez esteja confundindo você. Nós precisamos clarear um pouquinho. Então, vamos voltar à questão, para que a gente possa aplicar os valores. Nós vamos usar essa equaçãozinha, que nós só conseguimos graças à decomposição, para poder resolver a questão. Mas para isso, eu vou apagando o quadro, você vai resolvendo. E aí? Fez? Vamos lá? Bom, o negócio é o seguinte. Vamos analisar a nossa formulazinha um pouquinho mais, antes de voltar para a questão. A nossa formulazinha diz que 2 vezes a tração vezes o cosseno de metade do ângulo que está entre as cordinhas é igual a isso. A questão perguntou onde é que a tração, a tensão é maior. Então vamos isolar a tração nessa fórmula. 2 está multiplicando, passa dividindo, o cosseno também. Então eu tenho tração igual ao peso dividido por 2 vezes o cosseno de metade do ângulo. Pois bem, perceba o seguinte, essa expressão aqui está dizendo para a gente que quanto menor for o cosseno, maior vai ser a tração. São grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o seguinte, então a maior tração vai estar aonde o cosseno da metade do ângulo for menor. Essa é a nossa conclusão, baseado na formulazinha que nós encontramos. Vamos testar as opções. Vamos testar algumas para a gente entender. Mas, poxa, vamos voltar na questão. Perceba que tem ângulo de 120, isso aí parece um 90, 60, 45 e 20. Nós precisamos, olha só, perceba que os ângulos estão diminuindo, né? Vamos analisar o seguinte, vamos pensar assim. O que acontece quando o ângulo diminui? Na nossa formulazinha. Será que o cosseno diminui ou o cosseno aumenta? É isso que vai dizer para a gente quem tem a maior tração. Bom, então vamos voltar ao quadro para terminar a nossa análise. Pois bem, se nós lembrarmos do ciclo trigonométrico, podemos dizer o seguinte. Lá no ciclo, você tem aqui seno e você tem aqui o cosseno. Nós estamos interessados no cosseno. O nosso objetivo com esse ciclo é descobrir se quando o ângulo aumenta ou diminui, no nosso caso diminui, porque o ângulo começa em 120 e vai diminuindo até 20, o que é que acontece com o cosseno? Será que o cosseno diminui e aí vai ter a maior tração? Bom, vamos descobrir. Vamos lá. Perceba o seguinte, vamos pegar 3 ângulos que a gente conhece muito bem para fazer essa análise. Aqui, 0 graus, deixa aí. Aqui eu tenho 30 graus,
Aqui eu tenho 45 graus e aqui eu tenho 60 graus. Vamos pegar esses três ângulos, são muito conhecidos. Perceba que o cosseno de 30 vai estar projetado aqui nesse ponto, laranja. O cosseno de 45 está projetado aqui e o cosseno de 60 está projetado nesse ponto, mais ou menos. Está meio tortinho, mas tudo bem. Bom, aqui no meio, vamos tirar isso daqui, aqui no meio o cosseno vale 0. Aqui nessa ponta o cosseno vale mais 1. Isso quer dizer que à medida que o ângulo está aumentando, o cosseno está se aproximando de 0. Então, à medida que o ângulo θ vai crescendo, o valor do cosseno vai diminuindo. Perceba que para 30 o cosseno é mais próximo de 1 do que para 60. O cosseno é mais próximo de 0. Então, isso já é o suficiente. Nós teremos o menor cosseno aonde o ângulo θ for maior. E agora, basta olhar qual é a opção de maior ângulo. O maior ângulo ali é 120 graus. E por isso a resposta é a letra A. 120 graus é onde eu vou ter a maior tração. Tudo bem? E agora, vamos a mais uma questãozinha. Pois bem, na nossa última questão de hoje, 10 do material, está acompanhando aí? Essa questão que nós acabamos de fazer foi uma questão difícil, por isso eu quis fazer ela passo a passo, sem muitos macetes, para que você pudesse fazer outras questões também. Agora, vamos fazer uma questão com mais calma. Questão 10. Uma motocicleta sofre um aumento de velocidade de 10 para 30 metros por segundo, enquanto percorre em movimento retilíneo uniformemente variado uma distância de 100 metros. Se a massa do conjunto piloto mais moto é de 500 quilos, qual é a força resultante? Bom, vamos ao quadro resolver essa questãozinha. Vamos lá? Vamos tirar isso daqui, essa partezinha, não precisamos dela. Podemos usar aqui, mas não. Vamos tirar essa partezinha também. Vamos lá. Já é o suficiente. Primeira coisa, a questão pediu a força resultante. Nós sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. É isso que nós vamos usar. Ele deu a massa, inclusive. Poxa, então vai ficar a força resultante é igual a 500 vezes a aceleração. Só falta a aceleração para a gente conseguir calcular tranquilamente a força. Então, perceba que tem várias maneiras de calcular a aceleração e ele deu velocidade e deu distância. Então, nós precisamos retornar ao MOVE. Ele mesmo dá a dica, né? Movimento uniformemente variado. Lá no MOVE, nós aprendemos o seguinte. Tira isso daqui. No MOVE, nós aprendemos que nós temos a aceleração, então a velocidade varia e nós podemos calcular a velocidade de duas maneiras possíveis. Tem duas formulazinhas. Tem o V, vovô, atrás do tronco. Nós temos velocidade final, inicial, a aceleração e o tempo. Nós temos, Torricelli, velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. E nós temos até a outra equação, que eu não creio que seja o ponto de vista dessa questão, mas eu tenho sentado sozinho vendo televisão até 2h30. Essas são nossas equações de movimento uniformemente variados. Só que nessa questão ele não deu tempo. Isso já é uma dica. Sem o tempo nós podemos eliminar essa fórmula. Também podemos eliminar essa daqui. Só sobra Torricelli, a equação que nós usamos quando não tem o tempo. É ela que vai nos ajudar a calcular essa aceleração aqui. Então, vamos usar Torricelli com as velocidades que ele deu, com a distância que ele deu, e vamos calcular a aceleração. Vai ficar velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2A delta S. Ele fala que a moto estava a 10 e vai para 30. Então, a velocidade final vale 30 ao quadrado. A inicial é 10 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração. E ele mesmo fala que ela percorre uma distância nesse aumento de velocidade igual a 100 metros. Então, 30 ao quadrado dá 900. Esse 10 ao quadrado dá 100. Ele está positivo, vai passar para o outro lado negativo, então menos 100. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 100,
200 vezes a aceleração. Então, nesse caso, eu tenho 800 e esse 200 que está multiplicando passa dividindo. Então, posso até cortar 0 com 0, 0 com 0, 8 por 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, agora que nós temos a aceleração, fica muito mais fácil calcular a força. Nós temos então a força resultante igual a 500 vezes a aceleração, que vale 4. E aí vou ter 4 vezes 5 dá 20. Eu já tinha 2 zeros. Esse daqui é o valor da força. Mas perceba que as opções estão em notação científica. Então, precisamos fazer uma revisãozinha de notação para que não caia nos peguinhas. Afinal de contas, deve ter pensado que a resposta era a letra A. E a resposta não é essa. Bom, vamos lá? Antes de colocar a resposta ali, notação científica, só para que a gente possa ter certeza de que está tudo bem. A notação científica é um número A vezes 10 vezes um outro número B. E aí o que importa é que esse número A sempre precisa estar entre 1 e 10. Perceba que ele tem maior que 1 e menor que 10. Então, vamos com calma, olha só. Enquanto que esse número B pode ser qualquer coisa. Só que tem um detalhe. Sempre que você andar com a vírgula para a esquerda, você vai somar mais 1 nesse expoente, no B. Sempre que você andar com a vírgula para a direita, você vai subtrair 1 aqui nesse expoente B. Então, agora que nós já revisamos notação científica, vamos transformar esse número aqui em notação científica. Quando a vírgula não aparece, ela está no final do número. Então, perceba que 2.000 é maior que 10, eu tenho que reduzir esse número. Se eu andar com a vírgula uma vez, 2 vezes, será que é o suficiente? Ainda não, porque vai ficar 20,0. Ainda é superior a 10. Então, eu preciso andar com a vírgula mais uma vez. E aí, nesse caso, eu vou ter força resultante igual a 2 vezes 10A, que vai ficar 2,0. Vou deixar 2. Como eu andei com a vírgula 3 vezes, eu vou ter 3 aqui. Como eu andei para a esquerda, esse 3 é positivo. Então, a resposta precisa ser 2 vezes 10 elevado a mais 3. E isso aqui, newtons, que é o valor da força aplicada à motocicleta pelo motor. Então, nesse caso, a nossa resposta é a letra D de dado. E não a resposta a letra A, que parecia a resposta, né? Mas não era nada disso. Pois bem, mais 2 questõezinhas resolvidas. Estamos aqui fazendo questões, o Enem está chegando, e onde é que estão as suas dúvidas? Cadê? Você está fazendo questão? Está com o material aberto? Alguma coisa não bateu, não deu muito certo? Mande mensagem para mim, não tem problema nenhum. Se você tiver alguma dúvida, basta mandar uma mensagem para @RickQuantizado. Qualquer questão do seu material, qualquer dúvida, Física 1, Física 2, Física 3, se eu puder ajudar, estou disponível. Por hoje é só, em mais uma aulinha do Tudo Mastigado. Vejo vocês na semana que vem.